Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Anaele de novo aqui. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre interpretação e análise dos desenhos, gente, que a gente já vem ouvindo hoje é a nossa terceira aula, né? E eu me lembro que na última aula a gente estava falando sobre a casa, sobre as chaminés. E hoje a gente vai falar o quê? Sobre as janelas, a importância. Gente, você sabe que para uma casa estar bem iluminada, é importante que essa casa tenha muitas janelas, né? Que se for uma casa que tenha bastante janelas, a casa vai ser bastante iluminada, clara, arejada. Então, se essa casa é uma casa que a criança fez com muitas janelas, ou seja, quanto mais janelas houver, isso mostra que ela é uma criança muito curiosa, né? Ou seja, a curiosidade terá essa criança uma curiosidade extrema, a flor da pele, né? Quanto mais janelas houver, mais curiosidade terá a criança para saber o que ocorre ao redor dela. É uma criança curiosíssima, tá bom? A porta, em compensação, é o que vai nos indicar o tipo de contato com este ambiente. Observa-se que através das janelas, porém, entrasse pela porta, ou seja, observa-se que através das janelas, porém, entra-se pela porta. Ou seja, a observação é pela janela, mas é pela porta que entra. Depois que entra, essa observação através das janelas é que vai determinar como está esse ambiente, o contato desse ambiente com essa criança, tá? Observa-se através das janelas, porém entra-se pela porta. Então, eu olho pela janela, aquilo que eu vejo pela janela, aquilo que sai é porque já entrou pela porta, tá? Vai que tivesse ficado confuso. Então, aquilo que entra pela porta, saiu pela janela. Aquilo que entra pela porta, já... Ou seja, se já entrou pela porta, é porque já saiu pela janela. Então, vai ter que sair pela janela, que diga, tá? Eu dei uma pausa, gente. Eu precisei tomar água. Eu tô falando demais já, muito tempo falando. Aí eu pausei aqui pra tomar água. E aí, tá muito quente onde você tá me assistindo hoje? Que aqui hoje tá quente. Tava frio, aí agora tá muito quente agora. Vamos lá. A minha caneca mágica, ó. Ela é preta, mas se colocar água aqui dentro, parece duas imagens, ó. Frases. Vamos lá. Já as janelas pequenas, pode ser que sejamos discretos e prudentes com esta criança, tá? É bom não lhe fazer demasiadas perguntas e, sobretudo, não lhe dá a impressão de que estamos vigiando até seus mínimos gestos. Olha, a criança introvertida sempre desenhará um número muito limitado de janelas, e sua forma de nos dizer que devemos deixá-la em paz. Olha aí que maneira sutil de falar que quer ficar em paz, tranquila, tipo assim, me deixa em paz, ai, me deixa tranquila, né? Janelas muito grandes, certamente se reflete o que? Uma grande curiosidade diante da vida, mas também podem querer dizer que a criança não ficou totalmente satisfeita, pois desejaria algo mais abundante e melhor. Tem necessidade de estender sua vista por horizontes muito mais amplos. Possivelmente, nós nos encontremos diante de quê? De uma criança ambiciosa e exigente. Gente, ambiciosa e exigente, tá? E que não é necessariamente negativo, sempre que seja capaz de reconhecer os seus limites, tá? Gente, agora a gente vai falar sobre as figuras humanas, olha só. Já falou sobre as casas, sobre a casa, o tamanho das portas, das janelas, muitas janelas, poucas janelas. A gente vai falar agora sobre as figuras humanas. As figuras humanas têm muitas informações, então você que está continuando anotando aí, vai aí anotando, vai escutando, você que está lavando sua louça, por quê? As figuras humanas vão nos dar muita informação, tanto aquilo que foi esquecido, como boca, braço, pé, ou então muito grande ou muito pequena, tudo isso é uma informação. Vamos lá? Bom, esse tema, como todos os outros, evolui em função da idade da criança. Lembra? Garatuja, né? A fase pré-esquemática, esquemática e o realismo. Então,
essa é a fase aí que a gente, cada criança vai ter o quê? As suas figuras humanas, né? Tem umas que são palitinhos, as outras já vão mudando, já vão colocando mais coisas, os desenhos já vão ficando mais realistas, né? Na maioria dos casos, a figura humana representa a própria criança, tá? Ainda mais se estiver no centro da folha, tá? No centro da folha é a criança, tá? O centro significa que tá falando da própria pessoa. Ana, o menino fez um sol no centro, é ele mesmo. Ah, minha aluna fez uma boneca e tá no centro da folha, é sobre ela mesma, tá? Então ela é o personagem principal, se estiver no centro da folha, isso é importante. Na maioria dos casos, a figura humana representa a própria criança, ou melhor, aquelas pessoas que compõem o seu ambiente mais íntimos. Os traços mais importantes que devemos observar são o rosto e a posição dos braços e dos pés. Então, rosto, posição dos braços e dos pés, tá? Essa é algo que nós precisamos avaliar quando nós formos fazer a interpretação de desenho. Algumas vezes, as crianças desenham alguns seres humanos excessivamente simplificados ou chamados homens palitos, né? E esse tipo de desenho revela-nos que a criança concede-se muito pouca importância e que deseja atrair nossa atenção para outros elementos do seu desenho, tá? Os olhos desenhados à base de traços grandes e redondos dá a entender o que essa criança tem a curiosidade à flor da pele, né? Ainda que em alguns casos também poderia ser um indício de medo. Então essa criança é muito curiosa, tá sempre ali atenta, ou então o que? Será que ela tá com medo de alguma coisa? Tipo assim, tô atenta, tô aqui com medo que algo possa acontecer, tá? É algo que se você encontra esses desenhos, que esses olhos grandes e arredondados. Alguns olhos excessivamente pequenos vão nos dizer o que é uma criança que prefere não ver nada do que está ocorrendo ao seu redor. Ou melhor, quer saber que lhe ocultam algo, está disposto a seguir o jogo. A ausência de boca destaca a criança que prefere calar-se e não dizer nenhuma palavra, porque os elementos restantes dos desenhos serão os que nos podem dar a resposta, tá? Em oposição, uma boca demasiadamente acentuada, seja pela sua abertura ou pela sua cor, faz referência a um tipo de criança que não costuma precisamente guardar a língua no bolso. Tagarela, gente, fala pelos cotovelos, tá bom? É interessante isso aqui. Em geral, e frequente que as figuras humanas desenhadas pelas crianças careçam de orelhas, pois o cabelo costuma ocultá-las, ou seja, é muito difícil as crianças fazerem orelhas. Quando as orelhas estão muito aparentes, quer dizer que a criança tem bom ouvido. A posição dos braços tem também uma importância quando voltamos para cima, ou seja, quando voltados para cima, perdão. Ou seja, a posição dos braços tem o quê? Uma importância quando voltados para cima. Essa criança desenha os braços para cima. Qual é o significado? Vai dizer que a criança quer ser ouvida, ela está chamando a atenção, tá? Desse pai, dessa mãe, de alguém, ela não está se sentindo ouvida, ela quer que notem ela, tá? O fato de levantar o braço representa uma chamada de atenção e mostra o desejo de uma resposta imediata, tipo assim, eu não sei na sua época, mas na minha época, quando a gente queria falar alguma coisa, a gente levantava o quê? A mão, né? Pois é, então ainda continua isso. Então o braço para cima nesse desenho é porque a criança quer ser ouvida, tá? Se todas as figuras humanas tiverem os braços caídos, pegado ao corpo, pode ser um indício de que a criança está atravessando um momento em que não quer nenhum contato social, tá? Em troca, os braços horizontais, abertos, significarão uma necessidade de interagir com os demais. Esta criança estará disposta a receber tudo que queiramos dar-lhe, tá? Se a figura carecer de mãos, é uma indicação de que a criança sente-se incapaz de dominar a situação na qual vive. Talvez porque não lhe demos oportunidade de fazê-lo e talvez porque ela mesma não a deseja. Quando são os pés os que faltam, geralmente a mensagem transmitida é uma busca de estabilidade, tá? Apesar de que também pode ser que a criança sinta
que não é capaz de se mover, chegando a se ser independente do seu meio, tá? Ela se sente incapaz dessa independência, tá? Bom, gente, muita coisa, muita coisa. Agora a gente vai entrar em um assunto que eu gosto muito. E esses desenhos, acho que assim, 90% dos desenhos tem o Sol. O Sol, ele é uma figura masculina, assim, enquanto a Lua é uma figura feminina, tá? Mas aqui nós vamos aprender algumas coisas. Por exemplo, se o Sol é uma figura masculina, no meu livro fala assim, ó. Antigamente o Sol representava o pai, mas com o passar dos anos, esta interpretação modificou-se ligeiramente, ou seja, enquanto o Sol representava o pai, a Lua representava a mãe. Só que aí, gente, o que foi que aconteceu? Geralmente o Sol aparece nos desenhos das crianças com muito mais frequência do que a Lua ou as próprias estrelas, e representa a energia masculina e define o nosso lado independente e combativo. Só que quando o Sol está à esquerda do papel, já sabemos que o lado esquerdo representa o quê? O passado. Quem anotou isso aí, quem estava comigo, que eu já disse, né? Que o lado esquerdo representa o passado e também um vínculo com a mãe. Então, se o Sol está do lado esquerdo, isso mostra o quê? Que está sendo a representatividade da mãe, tá? Pode representar a influência de uma mãe independente, que age sem levar muito em consideração os demais. Só que quando esses raios de Sol são muito grandes, são muito fortes e muito tensos, lá vai. Isso pode mostrar que é uma mãe narcisista, tá? Uma mãe onde a vontade dela vai estar ali presente na vida dessa criança. Ou seja, é uma mãe que vai impor, não expor, tá? É do jeito dela, da maneira dela, se esses raios estiverem muito grandes e muito frequentes, tá? Quando os seus raios forem demasiadamente grandes, estão mostrando se uma mãe talvez envolvente e em demasia, né? Quanto mais forte sejam os raios, mais perigo haverá de que a mãe seja das que querem impor sua vontade de controlar tudo. Olha aqui o que eu acabei de falar. O Sol situado à direita, quem é? O Sol situado à direita revela-nos a percepção que tem a criança a respeito do seu pai, tá? O Sol excessivamente radiante pode indicar uma certa tendência à violência verbal ou física por parte do pai. No entanto, o Sol sem raios mostra uma perda de entusiasmo e talvez de autonomia. É aquele pai que não é presente, tá? Enquanto o Sol tiver os raios muito fortes, demasiadamente, ou seja, aquele exagero, né? Se estiver do lado direito, isso vai dizer que pode estar tendo agressividade aí, tá? De maneira física ou verbal. Agora, se o Sol não tem raio nenhum, isso já mostra que esse pai não é presente na vida dessa criança, tá? Professora, então, o que é que tem que acontecer? Tá, é para ter raios, mas que sejam raios normais, tá? Quando fala demasiadamente, a gente sabe o que está em excesso. Então, aquele tamanho normal, isso vai mostrar o quê? Que a figura do pai tá ali, que a figura do pai é uma figura presente, tá bom? Como sempre, se estiver situado à esquerda, a gente já sabe que é a figura da mãe. E se está à direita, é o quê? A figura do pai, tá? Quando o Sol estiver localizado em pleno centro do desenho, representa o quê? O indivíduo. Lembra que eu falei, tudo que estiver no centro fala da própria pessoa, do próprio indivíduo, tá? Nós estamos diante o quê? De uma criança que quer ser independente, que acredita ter uma certa responsabilidade por sua mãe e por seu pai. Quando isso acontece, o quê, professora? Olha só. Quando o Sol está no centro, né? Tá falando dela. E se o Sol tá grande, né? O Sol tá ali no centro, estamos diante o quê? De uma criança que quer ser independente, que acredita ter uma certa responsabilidade pela mãe ou pelo pai, ou seja, uma criança que acha que precisa cuidar e proteger de uma certa maneira os pais, uma inversão de valores, né? Talvez se trate de uma família desarticulada, porém ela possui o caráter e o potencial necessário para fazer frente à situação. Isso aí. Vamos falar sobre a Lua? Vou tomar um pouco de água, tá, gente? Vamos falar sobre a Lua. Gente, eu tô encostada aqui, eu já tô gravando mais ou menos umas 3 aulas, né, já, uma atrás da outra, então a coluna, o pescoço já tá tudo doendo aqui.
Vamos lá. A Lua. Enquanto o Sol representa a energia masculina, a Lua representa a energia feminina, né? Intimamente ligada à doçura, à adaptação e à intuição. Olha, isso aí é importante, tá? A criança que percebe sua mãe como... gente, uma pausa. Pausa. Vocês já viram aquele desenho que tem o Sol e a Lua? Mas se o Sol tá maior a tal ponto de cobrir a Lua, tipo assim, a gente vê que tá o Sol e a Lua, mas quando a gente vê primeiro o Sol, isso tá falando o quê? Da figura masculina, tá? Que tá bem predominante, que tá bem maior na vida daquela pessoa, exemplo. Minha filha de 18 anos, ela fez uma tatuagem. A minha filha não é minha, legítima, né? Mas ela é minha, porque quando eu casei com o pai dela, ela já existia. Ela tem já 18 anos. E aí ela esse ano fez uma tatuagem. Só que aí o Sol é muito maior do que a Lua, né? Ela não tem contato com a mãe, enfim, né? Aconteceu algumas situações, ela não tem contato com a mãe mesmo biológica. A mãe foi embora, aí deixou ela com o pai e a avó. E sumiu. E aí ela foi fazer, e quando ela chegou em casa eu vi, né? Aí eu fui fazer a interpretação da tatuagem dela, ela nem tinha percebido. Eu disse, filha, por que você fez isso? Porque eu acho lindo. Gente, tem a Lua. Só que o Sol é tão grande que esconde tipo a Lua. Ou seja, a Lua é um ponto em relação ao Sol, porque ela é muito apegada ao pai dela. Então, o Sol é muito radiante, envolvendo toda ali a Lua. Ou seja, a representatividade dela, da figura de representatividade dela, que é o pai dela, é muito grande para a vida dela, né? Eu fui fazer essa análise aí. Bom, a criança que percebe sua mãe como uma pessoa doce, flexível, intuitiva e atenta, desenhará uma lua no lado esquerdo do papel, tá? Então, gente, isso vai nos mostrar o quê? Que essa criança, ela vai ser vai colocar a mãe como uma figura doce, flexível, vai colocar a mãe ali como intuitiva, atenta, né? Então ela vai desenhar o que é uma lua no lado esquerdo do papel. Se o seu desenho não estiver bem definido, inclui cores suaves, leva-nos a pensar numa mãe muito emotiva, com certa dificuldade para se afirmar, tá? Pode ser uma pessoa deprimida, isso faz com que o ambiente familiar seja agitado, afetando também a criança. Olha só essas informações, tá? Um pai imaginativo e com talento artístico será representado pela criança como uma lua situada à direita do desenho, tá? Então, um pai imaginativo e talentoso será o que representado no lado direito como uma lua, tá? Pelo desenho dessa criança. Se além disso, no seu conjunto, o desenho parecer negativo, isto é, com grandes nuvens, chuvas ou uma casa que flutua à deriva, é sinal de que o pai é sonhador e irresponsável, que tem dificuldade para assumir o seu papel de pai de família ou sua condição de homem casado. Eita, gente, olha só isso aqui. A criança excessivamente sonhadora, do tipo dos caçadores de tigres brancos na África, desenhará uma grande lua no centro do papel. E o que vai acontecer quando ela faz essa grande lua no centro do papel? Ela está querendo dizer o quê? Por surpreendente que possa parecer, não será uma lua crescente, como é habitual, mas uma lua cheia, pois para o espírito aventureiro não existe nada mais formoso. Em geral, quando a criança desenha uma lua totalmente redonda, estamos diante de um indivíduo a quem é agradável ser singular e que detesta a monotonia. No entanto, deve ter cuidado com ela e tratar para que não mantenha sempre os seus pés na terra. As estrelas. Quando as estrelas estão presentes no desenho das crianças, o que é que pode ser, tá? O simbolismo das estrelas é muito parecido com o da flor, tá? A principal diferente entre ambas é que a flor gosta ou seduz, enquanto que as estrelas impressionam. Uma flor colhe-se facilmente, enquanto o caso das estrelas resulta bastante mais difícil
baixá-las do firmamento, né, gente? Então, é mais difícil, mas o significado é muito parecido, tá? Vamos lá. Uma criança que prefere desenhar estrela vive no momento presente, tá? Então, essa criança que desenha estrela, ela vive ali no momento presente. E uma criança que desenha essa estrela e que vive no momento presente, o que vai acontecer? Mas, ao mesmo tempo, ela planeja, consciente ou inconsciente, um destino brilhante. Ou seja, ser estrela, tá? Ser estrela, algumas vezes os sonhos convertem-se em realidade. Então, ela tem esse desejo que aí de ser, literalmente, uma estrela que brilha lá no céu. Vamos falar agora das nuvens, tá? As nuvens, gente, não são necessariamente indícios de mau tempo, pois também geram a chuva que vivifica e regenera. A criança que é sensível ao ambiente paterno social costuma desenhar nuvens, o que denota que é consciente de que sua vida contém tantos momentos agradáveis como outros mais difíceis. Sabe diferenciar entre as nuvens que anunciam um simples aguaceiro das que passagiam sua grande tormenta. A cor utilizada facilita-nos a interpretação, tá? Por exemplo, a nuvens azuis indica que faz bom tempo, ainda que o ambiente geral pareça não coincidir em alguns pontos, tá? Quando as nuvens forem cinza ou negras, terá chegado o momento de abrir um guarda-chuva. Bom, gente, a gente vai falar agora da chuva, né? Como eu estava dizendo, a chuva, o que vai acontecer? A chuva é um agente fecundante da terra, que limpa, que purifica, mas também pode ser devastadora e destruidora. Alguns interpretam que a chuva vai representar as lágrimas das crianças, né? Ocasionada por uma penalidade ou alguma desgraça, como por exemplo morte, a perca de alguém, tá? Em alguns casos isso pode estar certo, enquanto que em outros a função da chuva é bem purificadora mesmo, tá? Tipo, depois da tempestade venha a bonança. Vamos falar agora sobre o arco-íris, né? O simbolismo de paz e harmonia por excelência. Tudo que adota a forma do arco-íris representa proteção. Sua curva já nos indica uma espécie de flexibilidade, de adaptabilidade. E ao se encontrar sobre nossas cabeças, o arco-íris protege-nos e nos dá segurança, tá? Deve-se prestar atenção, especialmente as crianças que desenham o arco-íris com certa assiduidade, ou seja, sem dúvida conheceram tormentas no passado e não querem torná-las vivas, tá? É conveniente dar-lhes segurança com relativa frequência. Gente, agora a gente chegou em algo que é praticamente igual ao sol. Quase 90% dos desenhos das crianças tem essa imagem que é o que? É a árvore, né? A árvore está ali presente na maioria dos desenhos das crianças. Gente, vamos ter o significado de tudo isso, tá? Bom, a árvore, para mim, né? A árvore é o mais importante de todos os elementos contidos nos desenhos, tá? Tanto que eu coloquei aqui no livro, para mim, ela é um dos elementos mais importantes contidos nos desenhos das crianças, porque forma completa em si mesma, é uma forma completa em si mesma, que afeta tanto o espectro emotivo como o físico e intelectual da criança. A árvore foi sempre uma parte integrante da história do homem. Sobre diferentes nomes, nós o encontramos em todas as religiões: a árvore da vida, a árvore do conhecimento, a árvore do fruto proibido e etc. A análise do desenho da árvore divide-se em 3 partes: a base, as raízes e a altura. A base, as raízes e a altura. E a espessura do tronco e os ramos e a folhagem, tá? A base do tronco informa-nos sobre a energia física da criança, assim como a respeito do tipo de estabilidade que lhe traz o meio ambiente. Quanto mais ampla for o tronco em sua base, mais enraizada estará a criança. Será mais fácil para ela carregar-se de energia.
As frutas e as verduras atraem seu alimento da terra, né? O mesmo ocorre com o desenho da árvore, suas raízes cumprem a mesma função. Uma criança de saúde frágil desenhará uma árvore com uma base muito estreita, sem pressionar muito o lápis, tá? Uma árvore desse tipo é mais fácil de arrancar. A altura e a espessura do tronco indicam-nos uma atitude e um comportamento da criança frente ao exterior. Influenciável ou vulnerável é capaz de afirmar, tá? A árvore que possui um tronco grosso ocupa mais espaço, enquanto que um tronco muito estreito ainda, ou seja, de considerável altura, será sempre mais vulnerável. A criança assemelha-se ao tronco da árvore que desenha, ou seja, a criança assemelha-se, ou seja, ela mesma ao tronco da árvore que ela desenha, né? Transporta para o desenho sua percepção social e nos indica o lugar que ela ocupa socialmente. A partir dos 5 anos, é frequente que a criança desenhe um círculo no centro do tronco da árvore. Se nós perguntarmos para ela, né, e elas podem nos dizer o quê? Que é a casa dos serelepes ou dos passarinhos. É mais ou menos essa as respostas que elas vão dar. É a casa de alguém, né? Ela desenha aquele círculozinho, tipo ninhozinho, né, gente? Deixa eu ver onde foi que eu parei. Só que aí o que que vai acontecer, né? Isto representa o despertar da sexualidade do ponto de vista social. Professora, eu não ouvi o que a senhora falou, foi isso mesmo que você ouviu, tá? Só que isso vai representar o quê? É o despertar da sexualidade do ponto de vista social. Nesta época é habitual encontrarmos, né, símbolos sexuais nos desenhos. As perguntas que plasmam no papel seriam tanto ou mais expressivas que as verbais. Os ramos e as folhas revelam a imaginação e a criatividade. A seiva que alimenta a árvore produz uma folhagem abundante. Se não houver seiva, tampouco haverá folhas. Toda imaginação fértil tem necessidade de seiva para alimentar o espírito. Uma árvore sem folha e com poucos galhos certamente não está bem alimentada. Falta-lhe talvez o adubo. Quem sabe a criança sente-se triste e sem motivação. Seria bom tratar de despertar sua curiosidade, pois sem dúvida necessita de novidades. Uma folhagem abundante indica muitas ideias e projetos. A esta criança não lhe falta ideias, mas cuidado, porque uma folhagem muito frondosa também pode resultar demasiado peso para os ramos. Neste caso, é conveniente podá-la um pouco, quer dizer, deixar de lado alguns projetos, pois do contrário a criança não poderá realizar tudo o que deseja, já que são coisas demasiadas demais para elas, tá? Gente, vocês viram aí o tanto que as árvores, elas nos dão informação, né? Vamos falar agora das flores. Professora, trouxe texto de flor, é coisa boa. A minha filha desenha muita flor, as meninas desenham muitas flores. Ai, flores são coisas maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Será? Será? Vamos descobrir agora. As flores cativam-nos com suas cores e com seus delicados perfumes. É lastimável que sua beleza seja tão efêmera. A criança que desenha flores deseja agradar. Ouviu? Eu vou repetir de novo. As crianças que desenham flor, principalmente muitas flores, ela tem o desejo de agradar alguém. Quem? A mãe, o pai? Vai depender do contexto do desenho. Se o fizer de maneira repetitiva, demonstra que há uma necessidade de certa segurança e talvez seu ego tenha necessidade de ser alimentado. Sempre terá que se ocupar de flores, regá-las e podá-las, etc. Costuma acontecer quando o complexo de Édipo faz sua aparição. O menino ou a menina desenha muito mais flores que de costume, pois ambos desejam atrair e manter a atenção da mãe ou do pai, respectivamente, tá?
as montanhas. A montanha representa a estabilidade que a criança encontra ou que tenta encontrar. Também pode simbolizar certas metas ou sonhos às quais se apega. O que a criança tenha desenhado sobre sua montanha permite-nos verificar diante de qual destas circunstâncias estamos. Podemos encontrar o que? Uma árvore, uma casa, algumas flores, etc. Estes diferentes temas acrescentados ao desenho farão com que nós descobrimos que estado anímico a criança vive, tá? Suas necessidades, no caso. Não devemos esquecer que se a montanha estiver à esquerda da página, trata-se de uma estabilidade adquirida no passado, encontrando-se à direita, é uma estabilidade que a criança deseja ainda conseguir. Quanto está situada no centro, revela as metas, os sonhos que necessitam concretizar imediatamente, ou seja, são coisas que ela precisa para agora, entendeu? Em um prazo curto, tá bom? Uma casa sobre a montanha reflete que a criança está vivendo emocionada, uma determinada transformação e que tanto ela como seus entes queridos conseguirão harmonia e estabilidade após o dispêndio de uma grande energia. As flores representam o que? O sonho das crianças, tá? As flores representam o sonho das crianças. E seus desejos e seus projetos, dentro desse contexto aqui. Nós estamos falando da montanha, onde tem várias florezinhas. Aqui nesse contexto, né, as flores vão representar o sonho das crianças. Em troca, a montanha está associada ao grande esforço. Agrada-lhe que as coisas fossem mais fáceis. Nesse caso, é importante observar atentamente o resto do desenho, tá? Pode ser que estejamos diante de uma criança um pouco preguiçosa ou talvez oportunista. A simbologia dos outros traços ajuda-nos a encontrar a resposta adequada. Talvez se trate simplesmente de uma criança que sonha com algo, sabendo que não vai poder conseguir. E, no entanto, agindo, né, como se já tivesse, tá? Isso pode ajudá-la a viver uma certa etapa que fortalecerá seu equilíbrio e sua estabilidade emotiva. Gente, dá aí uma pausa, respira, tá? Enquanto isso, eu também vou dar uma pausa aqui para me tomar minha água. Olha aí. Vamos falar agora sobre os animais, né? Por exemplo, eu tive uma análise onde ele fez a família todinha de animais, né? Então, houve ali um significado, por que ele fez aquilo, tá? Vamos lá, os animais. Quando a criança concentra-se muito nos desenhos dos animais, significa que trata de se comunicar-se numa determinada necessidade. Talvez experimente uma certa dificuldade de ser compreendida pelos adultos. Então, se eu tenho dificuldade de ser compreendida pelos adultos, eu vou falar através de uma outra expressão. Eu vou falar como se fossem os animais, porque os animais, eles têm a capacidade de nos ouvir e de nos obedecer. Vem cá, senta, vai, enfim, né? O tipo de animal desenhado vai nos dar a informação, né? Ou seja, a origem de suas preocupações. Verificaremos se as necessidades são físicas, emotivas ou intelectuais mediante os animais que serão desenhados. Se preferir desenhar cães, é que adora a companhia, preferindo esta a tranquilidade. Geralmente é uma criança que fala e que se move muito. Por outro lado, os desenhos de gatos assim, nos mostram que é uma necessidade de independência e de solidão. O cavalo nos dá a entender que estamos diante de uma criança ambiciosa, que com frequência fala do futuro e do que fará mais adiante. O pássaro é o outro animal. Deixa eu fazer aqui uma análise, aqui, um conserto aqui, gente. Já. O pássaro é um outro animal muito habitual dos desenhos das crianças. Denota curiosidade, alegria e também o desejo de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aquela criança elétrica quer fazer várias coisas, entendeu? A água e os peixes estão ligados à natureza, tá? É tranquilo e nos indica uma criança que é feliz, tanto se estiver só como em grupo. Então,
tô sozinha, mas eu tô em paz, tô em grupo, eu tô em paz. É uma criança feliz, tá? A água e os peixes ali junto. No obstante, esse tipo de criança, não devemos pedir-lhe que nos dê a sua opinião, nem que tome decisões por sua resposta, se faz esperar. Se a criança desenha monstro, não devemos nos preocupar. Quer impressionar e influenciar os demais, porém resulta se ela é mais influenciável ou a mais impressionável. É verdade que está procurando um certo poder, tá? Crianças que desenham monstros. Esse pode ser o significado, ou também pode ser assistindo muitos desenhos e transmitindo o que ele está assistindo para cá, ou que realmente possa estar acontecendo uma outra coisa, tá bom? Mas se encontra, todavia, no princípio da fase da experimentação, não devemos esquecer o conto da Bela e a Fera. Chegará o momento em que a fera converte-se a um príncipe. Vamos falar sobre os veículos que as crianças desenham, tá? Os veículos como carros, bicicletas, aviões. Vamos falar aqui, tá? Ainda temos o quê? Temos aqui sobre ainda a avaliação exaustiva dos desenhos. A gente que acha que interpretar um desenho e fazer análise é assim, ó. Ah, é rapidinho. Depende, gente. Tem desenho que tem coisa que você já vê ali a olho nu, mas você tem que se debruçar sobre ele para fazer todas as anotações, para você não errar no seu resultado, tá? Bom, as crianças costumam desenhar bicicleta, ônibus, carros, aviões e etc, né? Esses veículos simbolizam sua atitude social, isto é, o modo como a criança porta-se em relação aos demais. A criança que costuma desenhar carros está habituada e se acomoda às normas estabelecidas ao seu redor. De vez em quando passará alguns semáforos, mas não a faz com demasiada frequência, ou seja, não tem aquele costume, né, de estar fazendo sempre as coisas erradas. Às vezes erra ali, mas não tem esse costume, tá? O ônibus significa que a criança necessita fazer as coisas como os outros. Funciona melhor em grupo e não lhe agrada sentir-se isolada. É uma criança que não gosta de estar só, prefere estar com várias pessoas ao mesmo tempo, tá? O avião voa sempre mais para cima, mais rápido e sobre todos os demais. A criança que os desenha está manifestando um certo poder de liderança. É uma criança que compreende rápido as coisas e que reage também com certa rapidez. Olha aí, gente, ó. Conhece alguma criança que desenha assim, ó, aviões? Onde, inclusive, tá, parece-lhe que os demais são lentos e é conveniente que seu grupo de amigos seja formado por crianças de mais idade do que ela, tá? Então, ela vai se tomar com pessoas mais inteligentes ou tão inteligentes quanto ela. Então, se ela for menor, ela vai querer sempre estar com pessoas maiores que são mais inteligentes, porque ela acha que essas pessoas são lerdas, então são chatas, então que não vão acompanhar ela, tá? A bicicleta, por seu lado, fala-nos de um ritmo muito mais pausado. Estamos diante de uma criança que prefere seguir por seus próprios passos, detendo-se quando a pertencer e reiniciando a marcha quando lhe parece oportuno. Tipo assim, tranquila, no meu tempo, eu vou aqui andar de bicicleta, se for preciso parar eu paro, se for preciso pedalar eu pedalo, se for para descer a ladeira eu desço, mas se for para ficar eu fico também, saio de cima da bicicleta, não tem problema nenhum, tá? O barco, crianças que desenham barcos, tá? Gente, o barco, eu já fiz até uma análise já. O barco vai depender conforme o tipo de barco que é desenhado, tá? Mas deixa eu ler aqui, vamos lá. Os frequentes desenhos de barcos indicam-nos uma grande capacidade de adaptação às circunstâncias imprevistas, né? Ou seja, não obstante, a interpretação varia conforme o tipo de barco desenhado, grande ou pequeno, transatlântico ou simples canoa, tá? A água por onde flutua o barco também tem sua importância. É uma água tranquila? Denota que no momento o destino não nos reserva nenhuma surpresa. Tudo transcorre com calma e suavidade. Quando aparecem grandes ondas ou inclusive uma tormenta, é previsível que se produzam mudanças no ambiente, tá?
Se desenha barcos grandes e agradáveis, a criança o controla a criança controla dos imprevistos, detesta as mudanças, não se deixa molhar pelas ondas. Ou seja, quando esses barcos são grandes e agradáveis, a criança controla. Então, já controla aquilo que já é previsível, não gosta de coisas mudando do seu fluxo, tá? Ela não gosta de mudança, detesta. Por outro lado, um velório simboliza que a criança acomoda-se facilmente a situações. Velório, perdão, gente, veleiro, tá? Veleiro, perdão. Por outro lado, se o veleiro simboliza que a criança acomoda-se facilmente a situações da vida e que ao mesmo tempo possui uma grande sensibilidade e intuição. Entretanto, não está muito bem equipada para aguentar as grandes temporais. Por isso devemos estar ao lado o que pode contar conosco e com as nossas necessidades também. Então essa criança, ela precisa saber que o pai, que a mãe está com ela caso ela precise, tá? Gente, a avaliação exaustiva do desenho, para a gente já finalizar essa aula, para levar a cabo uma avaliação detalhada, o melhor é utilizar de vários desenhos realizados pela criança, tá? Durante um certo período de tempo. Então, você vai fazer uma análise, você quer descobrir alguma coisa, dá vários desenhos para aquela criança fazer, tá? Várias possibilidades. Lembrando que é interessante ter várias cores, ter borracha, ter lápis com a ponta fina, com a ponta grossa, mediana, vários tipos de papel pequeno, papel grande, papel de cores diferentes. E aí você vai o quê? Você vai ali fazer um acervo para que você possa ter uma análise mais sucinta, concreta, tá bom? Sobre determinado assunto que você levantou, aí você precisa ter certeza, tá? Em geral, um só desenho não é o suficiente para avaliar os pontos fortes, as debilidades e as necessidades da criança, tá bom? A gente, através de um desenho, dá para pegar algumas informações e acertar? Claro que dá, mas dependendo de algumas situações, nós vamos precisar muito mais de desenhos para dar ênfase e ter certeza daquilo que nós temos observado, tá? Com frequência, ao analisar só um desenho, parece-nos que a criança não apresenta nenhum problema. Nem sempre, tá? Mas às vezes tem desenho que é tudo perfeito, então não tem, mas tem, tá? Não obstante, unicamente se examinarmos vários trabalhos, poderemos estar seguros a pertinência da nossa análise inicial, tá? Então, o que vai acontecer? Fizemos uma análise inicial, essa criança aqui, ela não tem nenhuma dificuldade, mas aí depois que você faz, de duas uma, ou você vai ver que realmente essa criança está ok, ou você vai perceber que na verdade não está tão bem assim. Os desenhos consideravelmente nossos, dados sobre o temperamento, o caráter, a personalidade e as necessidades da criança, assim ajudam-nos a descobrir e a reconhecer as diferentes etapas pelas quais atravessaram. Então, também podemos analisar os desenhos realizados pelos adultos, a diferença que ocorre com as crianças, com que é preferível que o tema seja totalmente livre, sem imposição alguma. Nos adultos é costume tratar-se de um desenho dirigido, ou seja, desenha para mim a sua família, desenha para mim a primeira coisa que vier na sua cabeça. Um exemplo, eu já fiz isso com um paciente meu, né? Desenha qualquer coisa que vier na sua cabeça, e ele fez, tá? Tratar-se de um desenho dirigido, pedindo a eles um tema específico, assim como a inclusão de certos símbolos. Habitualmente, esse tipo de análise é muito eficaz na hora de orientar um adulto para uma nova carreira ou profissão. Gente, é isso, tá? Aqui a nossa terceira aula sobre interpretação de desenho. Eu espero que até aqui você possa ter aprendido muitas coisas. Não esquece de curtir, tá? O curtir é só tu dar um legalzinho aí, não esquece de curtir, não esquece de comentar também, se você tá gostando, se você tá aprendendo, se tá sendo bom para você, né? E, gente, conhecimento é poder. Eu sempre falo que nós somos aquilo que nós sabemos. Se você não sabe de nada, as pessoas vão te tratar como nada. Interpretação de desenho, uma ferramenta fundamental para você que trabalha com criança, para você que quer entrar nessa área, para você que quer se aprofundar, para você que quer saber mais, para você que quer dominar.
Então, a interpretação de desenho é uma aula crucial para quem quer literalmente aí ingressar no mercado de trabalho, aprender. E assim, gente, conhecimento, ela nos leva para outro patamar. Nós precisamos entender que o conhecimento, ele é poder. O conhecimento, ele nos liberta. Tudo aquilo que você não sabe, você é escravo, né? Tudo aquilo que você não sabe, você é escravo dele. Então, aprenda, conheça, saiba, para que você não se torne um escravo daquilo que você não sabe, tá bom? Até a nossa próxima aula.